Ele é tímido, mas começa a se interessar pela garota nerd de óculos da escola. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com Yuto, um estudante super reservado, aquele típico garoto bacana, mas que trava completamente toda vez que vê a pessoa que gosta. Ele está perdidamente encantado por Mia, uma colega de sala que, diferente dele, não tem nada de tímida, mas vive no mundo da lua. O nível de distração dela é tão surreal que quase sempre esquece os óculos em casa. O pobre Yuto vive sonhando que conversa com ela no caminho da escola. Pura fantasia. Mesmo depois de um ano inteiro sentados lado a lado, só faz 3 dias que trocaram palavras de verdade. Mia é daquele tipo que parece habitar outra dimensão e quando resolve falar, solta umas frases que ninguém entende. Mas não importa o quanto ela pareça fora da casinha, Yuto já está completamente apaixonado. Seu maior desejo é que um dia ela o enxergue de forma diferente, por trás daqueles óculos enormes que costuma usar. No dia seguinte, quando chega na escola, Yuto percebe que Mia não está com os óculos e ainda por cima tem uma expressão mais séria. Mesmo assim, ele acha que apesar da cara fechada, ela continua tendo um tipo de charme difícil de explicar. Ela lhe dá bom dia, e isso já basta para deixá-lo em frangalhos. E claro, qualquer gesto dela vai fazê-lo surtar por dentro. Como quase nunca conversaram, ele não tem coragem de perguntar sobre os óculos, mas Mia já puxa assunto. Ela percebe que ele está encarando e diz para não ligar para sua expressão séria, explicando que quando força a vista para enxergar, acaba franzindo a testa. Ser míope não é moleza. Enquanto ela fala, Yuto está em transe, só pensando que aquela é a primeira conversa real entre eles. Mas ele precisa dizer algo, senão vai parecer maluco só olhando fixo, então solta a clássica. Como foi que você conseguiu chegar na escola sem os óculos? Ele realmente quer saber, porque do jeito que ela é, poderia ter até esquecido que precisa deles para ver. Curiosamente, ela anda esquecendo de usar os óculos quase todo dia no último mês. Determinado a ajudar sua musa Milby, Yuto já está pronto para fazer algo, mas ela o interrompe dizendo que não acha o livro de história na mochila. Ele, como bom escudeiro atencioso, se aproxima para ajudar na busca. O problema é que já estão perto demais, a ponto de um simples esbarrão causar um colapso interno nele. Aflito, prefere oferecer seu próprio livro, achando que assim escaparia da tensão, mas acontece o oposto. Mia agradece e, em vez de recuar, puxa a cadeira e senta ao lado dele para estudarem juntos. Para qualquer um, isso seria algo banal. Mas para alguém tão introspectivo quanto Yuto, é quase um terremoto emocional. Ele sente o ombro encostar no dela e já está com o rosto completamente vermelho. E claro, se sente totalmente patético por estar surtando com algo tão bobo, mas a situação só piora, porque Mia precisa se aproximar ainda mais do livro para conseguir ler e sua visão é tão ruim que sua cabeça cobre a página inteira. Yuto tenta se manter firme, mas quando ela diz que vai se afastar, ele entra em pânico e solta um desesperado, deixa assim mesmo, no impulso, ainda oferece o livro para ela levar para casa, o que Mia recusa dizendo que prefere focar na aula. Enquanto isso, na cabeça do Yuto, ele já está criando um mundo de possibilidades. Ele imagina Mia usando o livro dele, um detalhe mínimo que já faz o dia valer a pena. Mas aí bate a tristeza, porque percebe que quando ela colocar os óculos de novo, talvez nem lembre direito do rosto dele. Para ela, esse momento será só uma imagem embaçada, enquanto para ele foi marcante. Na saída da escola, nos armários, ele e Mia se cruzam novamente, mas como sempre, ela parece distante, com dificuldade para reconhecer quem está ao lado. Dá pra ver que está um pouco desconfortável, então Yuto pergunta se está tudo certo. Mia responde que os sapatos estão grandes demais, mas o enigma logo se resolve. A verdade é que ela está usando os sapatos dele. Yuto reconhece na hora que são os seus. Qualquer um pensaria que ela ficou sem ajuda, mas na real, os colegas do clube tentaram resolver. Só que Mia, com sua confiança absurda na própria memória, recusou qualquer auxílio, achando que dava conta. Pra falar a real, a memória dela até funciona bem, mas quando abriu o armário, viu que os sapatos estavam num tom meio esverdeado, enquanto os dela sempre foram brancos. Yuto decide checar o que houve e descobre uma rã dentro do armário. Ele pede pra Mia virar um pouco, se preparando para lidar com o bichinho. Como bom guerreiro da limpeza, já resolve que vai lavar os sapatos em casa antes de devolver. Antes de irem embora, nota que os cadarços da Mia estão soltos e se oferece para amarrar. Ele se abaixa e se concentra tanto nos sapatos que nem ousa levantar o olhar. Se levantasse, aí sim poderia ter um piripaque na hora. Depois dessa maratona de salvamentos, Mia agradece pela ajuda. Afinal, Yuto passou o dia inteiro resolvendo suas pequenas encrencas. De algum jeito, ela sente que precisa retribuir. Yuto só pensa que o melhor presente seria se ela continuasse esquecendo os óculos, quase rezando para isso. No dia seguinte, para sua alegria absoluta, Mia aparece de novo sem os óculos. Deve ter desejado com força, mas a alegria dura pouco. Ela conta que pisou neles e que quebraram. Na aula de educação física, o jogo do dia é queimada, e Yuto já sabe que isso vai dar ruim. Sem conseguir enxergar, Mia vira alvo fácil. Ele sugere que talvez seja melhor ela não jogar, mas isso não muda nada para ela. A lógica dela de que tanto faz dura até a primeira bola voar na sua direção, momento em que decide que a melhor defesa é se esconder atrás dele.
Mais tarde, os dois estão acabados da aula de educação física. Yoto acha que Mia tá super concentrada no livro, mas o professor percebe outra coisa. Ele grita que ninguém pode dormir na aula. Então Yoto olha pro lado e, pois é, ela realmente tá dormindo. No meio disso, Mia começa a murmurar palavras aleatórias enquanto sonha. Pelo que dá pra entender, ela tá sonhando que protege Yoto na queimada. Ele pensa em acordá-la, mas o problema é que só de encostar nela, já começa a ter pane mental. O professor começa a se aproximar devagar e Yoto percebe que tem que agir, ou ela vai tomar uma bronca. No maior reflexo, ele impede o professor de chegar perto, explicando que como Mia tá sem os óculos, precisa se aproximar bem do livro para enxergar. Um herói de verdade. O truque funciona por um tempinho, mas logo ele percebe que vai ter que achar um jeito de acordá-la. No meio disso, Mia acorda do nada e, ainda meio grogue, chama Yoto de pai, perguntando pelos óculos. Ele explica que ela tá na escola e que ele não tem nada a ver com o pai dela. Mia pensa por um momento, olha pra ele com aquela visão toda desfocada e decide voltar a dormir. Só que dessa vez, resolve encostar no ombro dele. Yoto deseja profundamente que esse momento dure pra sempre, mas o professor chega e corta qualquer chance disso acontecer. No outro dia, Mia aparece de novo sem os óculos. Dessa vez, ela tá servindo comida na cantina e claramente tá exagerando nas porções. Sem enxergar direito, ela acidentalmente coloca muito mais sopa do que deveria nos pratos da galera. Komura se oferece para assumir a função e evitar problemas, mas ela recusa, dizendo que ele é um mestre em distribuir pão e não deveria desperdiçar esse dom ajudando ela. O comentário pega ele de surpresa, porque ele não faz ideia do que ela quis dizer com isso, mas decide deixar passar. Ela insiste que consegue trabalhar normalmente, então Komura resolve não insistir mais, antes que seja cancelado por controlar demais. Só que logo fica claro que ela realmente está com dificuldades, e nem é só por não enxergar direito. O problema maior é que o cheiro da comida tá deixando ela faminta, o que faz com que fique ainda mais distraída. Na fila, aparece um amigo deles com aquela energia de quem sempre quer bancar o esperto, dizendo que quem come quito repete em dobro. Depois de terminar o trabalho, finalmente é a hora do almoço. Komura come animado, mas Mia parece pensativa demais, até que solta que provavelmente serviu só batatas pros outros, deixando toda a carne para ela. O que Mia fez, na verdade, foi guardar a carne para ele, como forma de agradecimento por sempre ajudar ela no dia a dia. Ela confessa que nem sabia se ele curtia tanto assim ensopado, mas achou que isso deixaria ele feliz. Ninguém nunca tinha se preocupado tanto com ela desse jeito. Como uma verdadeira fã de ensopados, ela sabe que a melhor parte é a carne, então decidiu dar o que há de mais valioso no prato. Só que por obra do destino, toda a carne guardada para ele era na verdade só batata. Depois disso, passa uma semana. Coincidentemente, é exatamente o tempo que Mi ficou sem esquecer os óculos uma única vez. Mas hoje não é um desses dias, porque ela aparece usando lentes de contato. O problema é que ela se sente desconfortável com elas, achando estranho esse negócio flutuando dentro do olho. Pior ainda, lembra de uma vez que não conseguiu tirar as lentes e acabou ficando com um pequeno trauma. Mesmo assim, ela sente que precisa se acostumar. Só que o corpo dela não colabora, e as lágrimas começam a escorrer. Komura, como sempre, dá aquele apoio moral e diz que ela não precisa forçar nada se não quiser. Óculos ou não, ele vai proteger ela de qualquer jeito. Mi, com os olhos ainda brilhando de lágrimas, agradece. Isso foi o suficiente para fazer Komura considerar uma proposta de casamento. No dia seguinte, Mi aparece com aquela expressão de sempre, um clássico olhar sério que ninguém sabe se é tédio, raiva ou distração. Só que, curiosamente, além das lentes, ela tá usando os óculos de novo. Um verdadeiro mistério que apenas o grande detetive Komura pode desvendar. Quando ele pergunta, ela explica que, como tava muito calor lá fora, os óculos embaçaram completamente. Ela não consegue ver ninguém direito. Tava tão complicado pra ela que chegou ao ponto de quase confundir um colega de classe com um desconhecido e pedir pro professor afastar o suposto intruso. Pouco tempo depois, Me surpreende Komura pedindo o WhatsApp dele. O cara surta tanto por dentro que pensa em repetir 1000 vezes que daria o número pra ela sem pensar 2 vezes, achando que essa seria uma boa estratégia pra conquistar a crush. Mas, na real, Me quis o número dele porque tem esquecido muitos óculos ultimamente. E caso algo aconteça, prefere chamar ele pra resgatá-la. Com o começo do verão, Komura recebe uma mensagem inesperada da Mi. Ela está na estação de trem esperando por ele. Quando ele chega, descobre a grande surpresa do dia. Mi, de novo sem os óculos. O problema foi que ela esqueceu dentro do trem. Então, em vez de tentar se virar sozinha, decidiu chamar o melhor aliado dela. Hoje é um dia importante para ela, e ela precisa chegar a certo lugar de qualquer jeito. Komura decide agir como um verdadeiro guia, e para isso, Mi segura a mão dele. Esse toque sozinho já é o suficiente para ele entrar em choque. A menina só encostou na mão dele e ele já ficou no modo derretimento total. O destino dessa missão tão importante era uma confeitaria que estava com uma promoção especial de bolo exclusivo. Mi faz o pedido, e quando a garçonete traz, a ironia da situação atinge Komura. Ela não consegue nem ver o próprio pedido direito. Será que alguém pode ajudar essa menina? Ele começa a brincar, insinuando que poderia alimentá-la, mas logo se arrepende do que disse e tenta fingir que nunca falou nada. Mas antes mesmo dele se retratar, Mi já abre a boca, esperando o aviãozinho. Agora ele não tem outra escolha a não ser dar comida pra ela, no maior estilo romântico.
Depois da sobremesa, o próximo destino do dia é uma loja de óculos, o que até faz sentido, já que os antigos dela estão praticamente aposentados. Mi testa a nova arma secreta dela, um par de óculos com grau atualizado. Assim que coloca e olha no espelho, o mundo está oficialmente em Full HD 4K. Komura, por outro lado, só consegue pensar em como ela tá linda e que sua missão na Terra foi cumprida. Ele pensa em ir embora para não incomodar mais, mas antes que consiga dar meia volta, Mi segura a mão dele e pergunta se ele tá com tempo livre. Agora que consegue enxergar tudo direitinho, ela quer continuar aproveitando o dia. Mas claro, se ele estiver ocupado, tudo bem também. Komura responde na hora que não tem absolutamente nada mais importante do que isso. Eles passam um dia juntos, indo em vários lugares. Brincam em máquinas de gacha, olham acessórios, tomam café gelado. No fim do passeio, Mi agradece, dizendo que se divertiu muito. Komura responde que também gostou tanto do dia que nem sabe como explicar. Mi se despede prometendo que se verão na escola e vai embora. Komura, por outro lado, encara o dia como se tivesse sido um sonho. No dia seguinte, o sol se esconde e a chuva domina. Um clima perfeito para Mi esquecer os óculos mais uma vez. Mas hoje, além de míope, ela também tá atrapalhada. Komura repara que os óculos dela estão na testa e avisa. Mi, sem a menor ideia de que estavam ali, se assusta e deixa cair. Ele pega os óculos e, ao olhar pra frente, vê uma cena que já valeu o dia. Mi, de olhos fechados, esperando que ele coloque os óculos nela. Não é nada demais, mas ao mesmo tempo, parece algo que não devia acontecer. Perto dos banheiros, duas meninas estão conversando sobre uma carta. Uma delas tenta convencer a outra a entregar o bilhete romântico que escreveu. No meio da conversa, acabam deixando a carta cair e saem sem notar. Mi, que mal enxergou a cena, vê o papel caindo e resolve pegar para devolver. Mais tarde conta tudo para Komura. Ele tenta ser discreto ao olhar o conteúdo, mas acaba vendo o nome do destinatário. Azuma, o cara mais disputado da sala. O selo em forma de coração confirma na hora que é uma carta apaixonada. Não tinha como ser só um recado. Se fosse, mandava pelo WhatsApp. Mia pergunta para quem é e Komura revela o que descobriu. Sem pensar muito, Mia vai direto para a sala entregar o bilhete. A cena toda parece suspeita, porque para quem tá de fora, parece que é ela quem tá se declarando pro Azuma. Azuma, confuso, pergunta se a carta é dela. E Mi, sem entender muito bem, só confirma. Komura assiste aquilo e já sabe que vai dar ruim. A sala inteira se agita, várias meninas começam a cochichar, querendo saber se Azuma vai aceitar. E pior, perguntam na cara de Mi se ela gosta dele. Ela nem responde com muito romantismo, só fala que gosta dele de forma casual. Mas pra quem vê de longe, parece uma confissão. Enquanto todos vibram com a possível declaração, Komura só torce pra Azuma ler logo a carta e sacar o engano. Quando Azuma finalmente abre e lê, sua cara não entrega nada. Komura definitivamente não nasceu pra decifrar populares. Chega a pensar que Mi pode mesmo estar afim dele. Afinal, Azuma é bonito, manda bem nos esportes, tem boas notas e ainda cuida de um pastor alemão. É o pacote completo. Seja como for, Komura fica mexido. Tanto que Mi nota e vai até ele achando que tá chorando. Depois de um tempo, Komura toma coragem e pergunta o que ela acha do Azuma. Mas antes que possa continuar, Mi solta que todo mundo vive perguntando isso. Se ela gostava dele, até que sim, mas nem tanto. O mais lógico seria perguntarem sobre Komura, já que os dois vivem juntos. E aí vem o golpe final, sem nenhuma cerimônia, mas com uma calma destruidora, ela diz que gosta do Komura. O garoto entra em pane total. O impacto é tão grande que ele passa o resto do dia flutuando nos próprios pensamentos. Mais tarde, em casa, Komura fica revivendo tudo aquilo. O medo de lidar com gente bonita é real, mas a bagunça que Mia faz na cabeça dele é ainda pior. No dia seguinte, Komura caminha pela rua, indo buscar um cafezinho numa daquelas máquinas de bebida quando encontra Mia. Ela tá indecisa, tentando escolher o que pegar. Isso porque, claro, não enxerga nada de novo. Komura tava lá, tentando escolher direitinho, mas nem se aproximando ele conseguia ver com clareza o que apertava. E aí Mi queria um chocolatinho quente, só que ela não enxerga nada, mas pelo menos ela sabe diferenciar quente e frio. Se tá gelado, aperta o botão azul, se tá quente, o vermelho. Komura até se sentiu mais tranquilo vendo que ela consegue fazer umas coisas sozinha, afinal a garota é esperta. Mi pegou a bebida, deu um golinho e quase morreu tossindo. Acertou em cheio um café preto, amargo daquele jeito que até adulto sofre pra beber. Amargo nível sogra implicando com o genro. Ela olhou pro café, depois pros lábios de Komura e pronto, já ficou toda vermelha. Começou a imaginar que se ele bebesse, iria ser tipo um beijo indireto. O romance tá no ar, hein? Mas aí ela inventou uma desculpa, disse que não curte café puro também. Pra piorar, na cabeça dela ainda tinha a versão mental surtada do pai dela, que também nunca deixaria ela beber isso. Beleza, hora de ir pra aula. Mas Komura já estava atrasado, então saiu correndo pro colégio. Mais tarde na aula, umas garotas começaram a ver umas nuvens no formato de coração. Como sempre, a curiosidade tomou conta, e a galera toda começou a olhar. O professor, vendo que a turma estava distraída, só precisou levantar a voz para colocar ordem na bagunça. Mia queria muito ver as nuvens também, mas sem os óculos não enxergava nada. Komura, sendo o cara de atitude que é, sacou o celular e tirou umas fotos para ela. De noite ele mandou para ela pelo WhatsApp. E isso deixou Mia super feliz. O romance tá avançando e o dia dos namorados estava chegando. Viva o amor e viva o romance.
Komura estava andando pelo mercado, pensativo, imaginando como seria bom receber um chocolate da Mia. Só que logo já desistiu da ideia, porque achou improvável. Mas como se tivesse invocado a garota pelo pensamento, ela apareceu do nada bem atrás dele. Esse menino manifesta a força. Me perguntou se ele estava ali para comprar alguma coisa, e Komura explicou que saiu para comprar ketchup. Mas aí ele ficou de cara com o look dela. Nossa, tava linda. Ele achou muito diferente ver ela fora do uniforme da escola. Mas como sempre, ela esqueceu os óculos. Não que isso fizesse diferença, já que ela dizia estar acostumada com a área. Aí veio um momento tenso. Me perguntou o que era aquilo que ele queria ganhar. Komura sabia que se falasse a real, iria ser praticamente uma declaração. Não tinha como ele simplesmente soltar isso no meio da rua, toda decorada pro Dia dos Namorados. Então ele desconversou. Melhor do que se expor assim. E lá foram eles. Ele pegando ketchup, ela indo comprar maionese. Tipo um casalzinho fazendo compras juntos. Enquanto ele tava todo bobo no mercado, Me viu um presente de Dia dos Namorados e pensou que era tipo uma tumba de faraó. Do nada, Me joga de novo na cara do Komura que ele não respondeu o que queria ganhar de presente. Filho, agora não tem escapatória. O menino já estava em pânico, mas sabia que não dava mais para fugir. Olhou para os lados, tentando achar alguma saída. E foi aí que avistou uma funcionária distribuindo amostras grátis de chocolate. É agora ou nunca. Sem pensar muito, ele sugeriu para mim ir provar um. Só que, aí bateu o desespero. Ele percebeu tarde demais que a funcionária estava vendendo bombons de Dia dos Namorados. Então, para não ficar travado por muito tempo, pegou um chocolate rapidinho e deu um na mão dela. Isso, bebê, age com naturalidade. Me ficou um tempinho ali, sentindo como as mãos de Komura estavam quentes comparadas às dela, que pareciam de um bloco de gelo. Mas pensou que talvez fosse até melhor ter as mãos frias para fazer chocolates, porque assim não derretiam tão fácil. E bom, ela já tinha planejado fazer chocolates para esse Dia dos Namorados. Chega o grande dia e Komura já estava ali, sentadinho esperando o chocolate dele. Mesmo que fosse de amigo, o que importava era o gesto. Só que Mia apareceu sem os óculos, já dando aquela tropeçada básica para entregar os doces para os outros. Quando chegou a vez dele, ela disse que tinha feito bombons. Queria dar algo bem macio, só que ela já tinha distribuído todos os chocolates. Ela ficou toda sem graça, tremendo de vergonha, pedindo desculpa. Komura, sempre na diplomacia, disse que estava tudo bem. Mas os dois ficaram meio tristinhos. Ele pensou que no ano seguinte talvez tivesse mais sorte, mas nem queria saber de chocolate de amizade. O foco agora era o de namorado. No meio desses pensamentos, Mi, ainda envergonhada, virou para ele e perguntou se ele estava ocupado depois da aula. Komura nem respondeu, mas, sendo mané que é, óbvio que iria ficar. Já mais tarde, os dois estavam sozinhos na sala. Mia contou que ficou pensando e que se não fosse chocolate, podia oferecer outra coisa. Ela só queria que ele não ficasse sem presente. E como não sabia o que dar, decidiu que Komura podia escolher o que quisesse. Pensa num cara que travou. Komura ficou nervoso. Não importava o que ele pedisse, ela iria aceitar. Isso deixou o rapaz em parafuso. A sala estava vazia, só os dois. O silêncio era total. Ele percebeu que era agora ou nunca. Então pediu que ela o escutasse. Pode parecer simples, mas para ele isso já era um enorme passo. Ele sabia que podia acabar detonando a amizade inteira, mas pelo menos agora ela estava sem óculos. Se fizesse cara feia ao rejeitá-lo, pelo menos ele não iria ver. O clima estava tenso, mas na hora de falar, as palavras simplesmente não vinham. Ela se arrependeu de ter escolhido esse momento e ainda perguntou se ele queria ir ao banheiro, mas não era isso. Meio sem graça, pediu para ele esperar até que ela estivesse pronta e pudesse encarar bem o rosto dele com um sorriso. Ele respondeu que esperaria e que ia tentar não esquecer os óculos. Talvez ela já imaginasse o que ele queria dizer. Mexendo no bolso, nossa Milk achou um bombom, que na verdade era dela, mas decidiu dar de presente. Foi um momento romântico, só que no fim das contas, Mia só acabou ganhando uns quilinhos extras e uma confissão que ficou no ar. Passou um mês desde esse dia e chegou o White Day, aquele dia em que os meninos têm que retribuir os chocolates que ganharam no Dia dos Namorados. Agora era a vez do Komburi entregar o presente dele. Mia apareceu na aula com aquela cara de quem dormiu mal. Ele perguntou sobre isso e ela respondeu que não tomou café da manhã e ainda esqueceu os óculos em casa. Pra piorar, contou que recebeu tanto chocolate no Dia dos Namorados que acabou exagerando e agora teria que segurar a boca pra não comer mais doce. Pediu até ajuda pro Komura, caso ficasse tentada. Mas aí veio o problema. Era White Day, o dia das guloseimas, então ele não podia simplesmente não entregar o presente que preparou. Pra piorar, a Mia não ganhou só um presente, ganhou vários. Começaram a surgir de todos os lados, e até o Azuma apareceu do nada com biscoitos. Foi aí que ela percebeu que era White Day. Tentando resistir à tentação, pegou um caramelo, mas quando foi pegar outra coisa, era um biscoito. Komura, na missão de impedir que ela comesse doces, tentou conter a situação, mas Mia já estava no limite do desejo por açúcar. Quando foi pegar mais um, Komura segurou sua mão e disse que se fosse para comer algo, que fosse o presente dele, jogada de mestre. A intenção era fazer ela parar de comer doce, mas no fim, ele mesmo deu um. Mia ficou toda contente e comeu o biscoito. No fim das contas, o sentimento venceu.
Alguns dias depois, na escola, Komura percebe como o ano passou rápido, mas pelo menos ele e Mia caíram na mesma turma de novo. Durante a entrega de certificados, o professor chama os alunos com presença impecável, incluindo Mia. O problema é que ela tá quase dormindo em pé e com um olhar tão intenso que assusta todo mundo ao redor. Komura, que já conhece essa cara de vou te fulminar, percebe que se ela subir lá desse jeito, todo mundo vai pensar que ela tá de mau humor e sua reputação vai ladeira abaixo. Ele precisa agir rápido. Aí ele inventa uma conversa sobre um ponto de pressão na mão que acalma os nervos, e Mia, sem enxergar nada, pede pra ele ajudá-la. Quando Komura toca na mão dela, os dois ficam nervosos, mas o pior é que Mia começa a rir porque tem cócegas. Isso suaviza o olhar dela, mas transfere todo o nervosismo para Komura. Komura, agora todo vermelho. Mi, para compensar, diz que ele deveria imaginar algo divertido para se acalmar. Só que Komura nem tá nervoso por causa da cerimônia, e sim por estar tão próximo dela. No fim, mesmo começando meio estranha, a cerimônia transcorre tranquila. Agora, com um novo ano letivo, chega a hora da reorganização dos assentos. O problema é que é por sorteio, e Komura já tá suando frio, porque a chance de sentar ao lado da Mi é pequena. Ele torce para que, se tiver que trocar de lugar, pelo menos seja com uma menina, porque aí ninguém toma seu lugar na corrida pelo coração dela. O azar não perdoa, e Komura vê que Azuma foi sorteado para sentar do lado da Mi. Ele sabe que Azuma é gente boa e não vai dar em nada, mas ainda assim bate aquele ciúme básico. Para piorar, ele mesmo acaba sentado ao lado de uma garota nova, de cabelo cinza e curto. Mi, preocupada, pergunta pro Azuma onde o Komura tá, e ele responde que continua no mesmo lugar de antes. Mas na cabeça do Komura, Azuma já tá ali jogando charme pra sua musa. Aí chega uma garota e avisa pra Mia que ela sentou no lugar errado, porque claro, sem os óculos ela mal vê onde está. Azuma, como bom camarada, segura as mãos dela e a guia até o lugar certo, e Komura do outro lado da sala já tá morrendo de ciúmes.